Será que o Homem-Aranha sobreviveria ao ecossistema de pesadelo absoluto que é Gotham City? Hoje vamos rodar o experimento Gotham. De um lado, Peter Parker, um mutante com sentidos precognitivos, equilíbrio perfeito e a capacidade de erguer um ônibus. Do outro, o terror psicológico especializado da galeria de vilões do Batman. A maioria acha que os vilões do Batman são perigosos porque são loucos, mas cientificamente eles são perigosos porque atacam vetores biológicos e químicos que humanos normais, até o auge humano como Bruce Wayne, sofrem para defender. Só que o Peter não é humano. Para definir o vencedor, vamos rodar cálculos da neuroquímica à física para simular essas lutas. Organizamos isso num Tier System, ranqueando a dificuldade do Tier F ao Tier S, que representa uma ameaça séria à vida do Aranha. Vamos ver como ele se sai, começando pela princesa palhaça do crime, Arlequina. Primeiro temos a Arlequina. Na hierarquia de Gotham, ela é uma variável caótica. Ela possui ginástica de nível olímpico e costuma usar armamento pesado e cartunesco. Contra um vigilante sem poderes, seu padrão de movimento errático é uma estratégia legítima, pois sobrecarrega o tempo de reação do oponente. Mas contra o Homem-Aranha, esse estilo de luta desmorona devido a uma única vantagem neurológica: o sentido aranha. Fisiologicamente, o sentido aranha funciona como um alerta precognitivo na casa dos milissegundos, muito mais rápido que impulsos neurais humanos. A reação humana média a um estímulo visual é de 0,25 segundos. A Harley, sendo uma atleta de elite, talvez opere perto de 0,15. Mas a reação do Peter é efetivamente zero, porque seu corpo responde à ameaça antes do cérebro processar a imagem. Ele ignora o córtex visual. Aí tem a física das armas. A Harley usa a lógica de martelo infinito, puxando marretas do nada. Vamos aplicar física real nisso. Mesmo que ela balance um martelo de 20 quilos com forma perfeita, a transferência de energia cinética é irrelevante para a durabilidade do Peter. Falamos de um cara que já tancou morteiros e golpes diretos do Hulk. Pense na transferência de energia. Força é massa vezes aceleração. Harley pode maximizar a massa com o martelo, mas é limitada pela aceleração muscular humana. O Aranha desvia de balas supersônicas. Um martelo balançando está efetivamente parado para ele. O abismo físico é grande demais para a acrobacia resolver. Ela não acerta ele, e sua força é insuficiente para causar dano, tornando a Arlequina uma oponente Tier F. Ameaça zero que mal registra no radar do Peter. Entrando na classe de peso super-humana, temos o crocodilo. Waylon Jones apresenta uma ameaça biológica direta: hiperqueratose. Essa condição mutou sua epiderme em placas de armadura escamosa e sua densidade muscular permite levantar umas 2 ou 3 toneladas. No mundo do Batman, o crocodilo é um tanque que exige explosivos para parar. Porém, quando contrastamos isso com os limites do Homem-Aranha, o crocodilo é feito de papelão. A força do Peter é proporcional a uma aranha, permitindo erguer 10 toneladas em repouso. Já vimos ele segurar pontes de embarque caindo e sustentar prédios colapsando. A diferença de força aqui é massiva. Peter é cerca de 10 a 20 vezes mais forte que o crocodilo. Se forem para a luta agarrada, o Croc não é só dominado. Ele é manuseado por alguém que trata carros como sacos de feijão. Mas a ciência real está no fluido de teia. A teia do aranha é um fluido que afina por cisalhamento e endurece num material com tensão de ruptura superior a cabos de aço. Para quebrar uma restrição de teia padrão, o Croc precisaria gerar milhares de quilos de força por polegada quadrada instantaneamente. Os músculos dele são feitos para a força lenta e esmagadora, não a expansão explosiva necessária para estourar um polímero desse nível. O crocodilo geralmente arrasta as lutas para o esgoto, mas isso favorece o aranha. Num túnel confinado, a mobilidade do Croc é limitada, enquanto a aderência do aranha abre vetores de ataque nas paredes e teto. Além disso, a biologia reptiliana do Croc limita sua energia explosiva, enquanto o metabolismo eficiente do aranha o deixa lutar por horas. Ele efetivamente luta com uma versão mais esperta e forte do Croc, o lagarto, todo mês. Esse é um teste que o Peter já gabaritou, colocando o crocodilo firmemente no Tier D como um inconveniente físico menor. Agora saímos da força bruta e entramos no domínio da neuroquímica. O Dr. Jonathan Crane, o espantalho, ele não tenta quebrar seus ossos.
Ele tenta quebrar sua mente. Sua arma primária é o gás do medo, um composto psicotrópico volátil projetado para ignorar a barreira hematoencefálica e focar na amígdala, o cérebro reptiliano responsável pela resposta de luta ou fuga. Num humano normal, isso induz alucinações paralisantes. Mas a fisiologia de Peter Parker é uma anomalia biológica que muda o equilíbrio dessa equação química. Primeiro temos que olhar o turnover metabólico. A picada da aranha radioativa não deu só dedos grudentos, hiperacelerou o metabolismo dele. Vemos isso nos quadrinhos sempre. Ele cura costelas quebradas em dias e queima calorias tão rápido que come como um nadador olímpico. Isso implica que seu fígado e rins processam toxinas numa taxa muito maior que um humano base. O gás do medo provavelmente teria uma meia-vida reduzida no sistema dele, queimando em minutos em vez de horas. Porém, existe uma variável perigosa, o sentido aranha. Essa habilidade precognitiva avisa o Peter do perigo. Mas como ela interpreta uma alucinação? Se o gás do medo fizer o Peter ver o Duende Verde jogando uma bomba que não existe, o sentido aranha pode registrar o estresse psicológico como ameaça, criando um loop de feedback de paranoia. A toxina do Crane armamentaliza o trauma, e o Peter tem muito disso. A culpa pelo tio Ben e Gwen Stacy é uma porta dos fundos psicológica que o Crane pode arrombar. Se o gás acertar, o aranha não luta com um vilão, luta com o próprio sistema nervoso. A contra-estratégia é engenharia simples. A máscara do Peter é equipada com filtros de carbono de alta qualidade para bloquear partículas. Ele provavelmente tem a tecnologia de filtragem para tornar o sistema do Crane obsoleto. Mas se a máscara rasgar, a vulnerabilidade psicológica cria um perigo genuíno, muito além dos ataques físicos de antes. Isso eleva o perigo do espantalho para o Tier B. O Senhor Frio não é só um cara com uma arma de gelo. Ele é um mestre da termodinâmica. Seu arsenal utiliza criotecnologia que não apenas baixa a temperatura. Isso cria um problema fascinante de ciência dos materiais para o Homem-Aranha, especificamente sobre sua arma primária, os lançadores de teia. A teia do aranha é um polímero. Como a maioria dos polímeros, ela tem uma temperatura de transição vítrea específica. Esse é o ponto onde um material flexível se torna quebradiço como vidro. Se o frio acertar uma linha de teia com um raio próximo ao zero absoluto, a resistência à tensão que elogiamos antes evapora. A teia estilhaçaria no impacto. Aí tem o fator biológico. Aranhas reais são pecilotérmicas. Tem sangue frio. Suas funções fisiológicas desaceleram drasticamente em baixas temperaturas. Embora o Peter não tenha sangue totalmente frio, ele retém traços de DNA de aracnídeo. Se os músculos enrijecem, ele perde a agilidade que o mantém vivo. No entanto, o Senhor Frio tem uma fraqueza gritante: mobilidade. Seu traje de sobrevivência o transforma num tanque ambulante, dando força classe 10 e durabilidade incrível, mas o deixa lento. A luta vira uma corrida contra a entropia. O aranha tem que rachar o capacete do frio antes que a temperatura ambiente fragilize suas teias. É um risco ambiental, mas um que a física sugere que o Peter consegue superar, colocando o Senhor Frio no Tier C. A doutora Pamela Isley representa uma escalada massiva porque ela não precisa te bater para te vencer. Ela só precisa que você respire. Sua arma principal não são as plantas gigantes, é a manipulação por feromônios. Ela libera esporos especializados que se ligam a receptores no hipotálamo, efetivamente sobrescrevendo o sistema límbico para ignorar a força de vontade e induzir paixão ou sedação. Os poderes do Homem-Aranha podem, na verdade, deixá-lo mais vulnerável aqui. O input sensorial dele vai até o talo. Ele ouve batimentos cardíacos e vê em câmera lenta. Faz sentido que seu olfato seja igualmente ampliado. Se ele processa cheiros mais intensamente que um humano normal, uma nuvem de feromônios que deixa o Batman tonto poderia apagar o Peter instantaneamente por sobrecarga sensorial. Porém, temos que olhar o sistema de entrega. O controle da Era depende da biologia humana.
Peter é um mutante. O DNA dele foi reescrito por terapia genética retroviral via picada da aranha. Existe um argumento científico legítimo de que as toxinas da Era, que são quimicamente chaveadas para receptores do Homo sapiens, poderiam falhar na ligação com a fisiologia mutada do Peter. Ao contrário das toxinas do espantalho ligadas a receptores cerebrais, as da Era são ligadas à absorção de feromônios humanos, o que torna sua eficácia questionável num híbrido aranha-humano. Com falha nos feromônios, a única chance da Era vencer o Homem-Aranha seria usar suas vinhas. Numa cidade densa como Gotham, ela pode virar o campo de batalha inteiro contra ele. O Aranha depende de superfícies para pousar e pular. Se toda a superfície estiver coberta de pólen tóxico ou vinhas esmagadoras, a mobilidade dele é taxada. Ele tem que ficar no ar, queimando mais calorias e limitando opções ofensivas. Mas fisicamente, isso é piada. Falamos de um herói que brinca de pega-pega com os tentáculos de titânio do Dr. Octopus. Uma planta se movendo em velocidade biológica está essencialmente parada. Se a Era anima uma planta carnívora gigante, o Aranha só precisa prender as articulações com teia. Plantas não têm alavancagem para quebrar polímeros de alta tensão, embora o controle ambiental e o ataque potencial de feromônios ainda façam dela uma ameaça biológica sólida Tier B. Agora chegamos ao campeão peso pesado de Gotham, Bane. Sua ameaça vem da droga Venom, um superesteroide que inunda seu sistema, aumentando rapidamente massa muscular e agressão. No auge absoluto, cheio de Venom, Bane consegue levantar umas 3 ou 4 toneladas. Isso é aterrorizante para um humano. Mas para o Homem-Aranha, isso é aquecimento. Precisamos olhar para a física da força proporcional. Como discutimos no confronto com o crocodilo, Peter pode levantar quase 50 toneladas sob estresse. Matematicamente, o Homem-Aranha é 5 a 6 vezes mais forte que a saída máxima do Bane. Se eles travarem as mãos num teste de força, o Peter acidentalmente arranca os braços do Bane do lugar. Vamos aplicar a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Bane gera força através de massa. Ele é enorme. O Homem-Aranha gera força através de aceleração. Ele bate com a força de um trem de carga, mas se move na velocidade de uma bala. Quando o Aranha soca, a transferência de energia cinética é exponencial. Bane é um lutador de wrestling. O Aranha é um acrobata frenético. Agarradores sofrem contra strikers que recusam o clinch. Toda vez que o Bane tenta pegar, o Aranha já está no teto. A estratégia famosa do Bane, quebrar a coluna, depende da densidade esquelética humana. Bane poderia teoricamente colocar o Aranha sobre o joelho, mas falta a pressão em PSI, necessária para realmente partir a coluna espinhal. Também temos que considerar o custo metabólico. O Venom é um boost temporário. A resistência do Aranha é sobre-humana. Bane está num cronômetro, enquanto Peter corre uma maratona. Por fim, Bane é um gênio tático, mas inteligência tem um limite duro contra a precognição. Você não pode emboscar alguém que sabe que você está lá antes de você atacar. No fim, Bane é só uma versão mais esperta, lenta e fraca do Rhino, ganhando um ranking Tier D como um desafio físico similar ao crocodilo. Agora encaramos a entidade mais fisicamente problemática de Gotham, Basil Karlo, Cara de Barro. Essa luta representa uma mudança fundamental na física. Até agora, todo oponente era um objeto sólido. Você pode quebrar osso, pode rasgar músculo, mas o Cara de Barro é essencialmente um fluido não newtoniano senciente. Quando o Homem-Aranha soca um objeto sólido, a força é transferida para o alvo, causando falha estrutural, costelas quebradas ou concussão. Mas se ele socar o Cara de Barro com 10 toneladas de força, essa energia não quebra nada, ela dispersa. Pelo princípio da viscosidade e dinâmica de fluidos, a energia do impacto ondula pela biomassa do Karlo e dissipa, permitindo que ele se reforme instantaneamente. É o equivalente a tentar socar o oceano. O maior trunfo do Aranha, a força proporcional, se torna matematicamente inútil contra um alvo sem estrutura fixa. O nível de perigo escala quando analisamos o risco de sufocamento. O Homem-Aranha tem alta capacidade aeróbica, mas ainda precisa respirar oxigênio. A tática de morte primária do Cara de Barro envolve expandir sua biomassa para envelopar o alvo, preenchendo a sala e os pulmões da vítima com lama viva. Isso ignora a durabilidade totalmente.
Ele não pode desviar de um ataque que ocupa cada centímetro cúbico de espaço disponível. Porém, Peter tem um conjunto de dados específico que falta ao Batman: experiência com metamorfos granulares. Ele luta com o Homem-Areia e o Hydro-Man regularmente. Ele entende que sólidos amorfos dependem de ligações moleculares específicas para manter a coesão. O counter científico aqui não é um punho, é química. Peter provavelmente perceberia que precisa interromper as ligações iônicas que mantêm o Carlo unido. Contra o Cara de Barro, o Aranha provavelmente modificaria seu fluido de teia com um solvente químico para congelar a viscosidade do Carlo. Mas isso exige tempo de preparo. Num encontro aleatório sem ferramentas químicas específicas, o Cara de Barro é possivelmente a ameaça física mais letal, porque anula a agilidade e força do Aranha simultaneamente. Esse alto risco de letalidade o empurra para o Tier A. Finalmente, chegamos ao predador ápice de Gotham. Não porque ele é forte, mas porque ele é a antítese da lógica: o Coringa. Fisicamente, ele é uma ameaça Tier F. Ele é um humano normal, sem treino de combate. Um soco do Peter, contido ou não, poderia ser letal, mas o Coringa opera na teoria do caos, e isso apresenta um glitch único e potencialmente fatal para o sentido aranha. O Coringa não apenas ataca, ele cria cenários de perde-perde. Se o Coringa armar 2 balsas para explodir, o sentido aranha pode gritar perigo em todo lugar, efetivamente cegando o Peter com sobrecarga sensorial sem oferecer uma solução. O sentido depende de um loop estímulo-resposta. Perigo implica numa esquiva, mas você não pode esquivar de uma escolha. O Coringa ataca a estrutura psicológica do herói, e a psique do Peter é mantida unida por um fio muito fino de culpa e responsabilidade. Aí tem o aspecto de guerra química. O veneno do Coringa, gás do riso, é uma neurotoxina armamentalizada que força os músculos faciais num sorriso rictus e causa parada cardíaca rápida. Ao contrário do gás do espantalho, que é metabólico, este é frequentemente retratado como um agente letal agudo, exigindo um antídoto específico. O metabolismo do Peter é rápido, mas é rápido o suficiente para sintetizar um anticorpo antes do coração parar. É uma aposta, mas o perigo real é verbal. O Homem-Aranha fala. Ele faz piadas para mascarar suas inseguranças e distrair oponentes. Isso funciona com capangas, funciona com o Rhino. Seria catastrófico contra o Coringa. O Coringa se alimenta de diálogo. Ele transformaria o falatório constante do Peter numa arma, analisando as inseguranças por trás das piadas. Ele descobriria os gatilhos de trauma do tio Ben em minutos e despedaçaria o Peter psicologicamente. O Coringa exploraria a rígida regra de não matar do Peter para quebrar seu espírito, tornando esse pesadelo psicológico a única verdadeira ameaça Tier S em Gotham. Então, olhando os dados, o veredito é claro. Fisicamente, o Homem-Aranha aniquila absolutamente os vilões de Gotham. Sua força, velocidade e durabilidade operam num tier evolutivo que faz o Bane parecer uma criança. Mas Gotham não é um desafio físico, é uma câmara de tortura psicológica. A ciência sugere que o Peter sobrevive às lutas, mas a guerra química e mental pode deixá-lo quebrado. Se você discorda, comenta aí qual vilão da Marvel o Batman derrotaria em segundos. Inscreva-se para mais análises.